Olá, eu gostaria de estar compartilhando uma mensagem da Palavra de Deus, do coração de Deus para o seu coração. A mensagem que nós vamos ler hoje está no livro de Gênesis, capítulo 3, Gênesis capítulo 3, versículo 1. Aqui diz assim: Ora, a serpente era mais astuta que todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, a serpente: É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Ou seja, a serpente chegou para Eva. Quase todos nós conhecemos essa história, né, da Bíblia Sagrada. E a serpente chega para Eva e pergunta: Eva, foi assim que Deus te disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Aqui, a palavra de Deus diz que a serpente, ela é astuta. Satanás, ele é astuto. O diabo, ele é astuto. Astuto e malicioso. A primeira coisa que o diabo queria saber era o que Deus tinha revelado e tinha colocado dentro do coração da Eva. A primeira intenção do diabo, quando se manifestou naquele corpo da serpente, era para saber o que Deus tinha colocado no coração de Eva. O que Deus tinha revelado no coração dela. O que Deus tinha falado para ela. Foi a primeira malícia do diabo. A primeira intenção do diabo. E no versículo 2, diz assim: E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Ou seja, Eva começou a dialogar com a serpente. Eva começou a dialogar com Satanás. E o que Eva fez? Ela abriu o seu coração para o diabo. Ela abriu o coração para Satanás. E começou a falar tudo o que Deus tinha falado para ela. Tudo o que Deus tinha colocado no coração dela. Tudo que Deus tinha revelado para ela. Meu irmão, minha irmã, aqui tem um ensinamento muito grande da parte de Deus para a nossa vida nessa mensagem. Sabe por quê? Porque muitas vezes o diabo pode usar pessoas, o diabo pode usar serpentes para se aproximar de nós, para querer saber dos nossos planos, para querer saber dos nossos projetos, para querer saber aquilo que Deus tem revelado dentro do nosso coração através da palavra de Deus. Você vai no culto, você vai na casa de Deus, e lá você adora o Senhor, lá você cultua o nome de Jesus, lá você escuta a pregação, e a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. No meio da pregação, Deus começa a falar no seu coração. No meio da pregação, Deus começa a te dar promessas. Deus começa a revelar projetos dentro do seu coração, metas dentro do seu coração, através da palavra de Deus. E ali o diabo, ele fica logo interessado para saber o que Deus tem colocado dentro do seu coração. O que Deus tem revelado dentro do seu coração. E muitas vezes o que ele faz? Ele usa serpentes. Ele usa muitas vezes pessoas
para se chegarem perto de você e começam a indagar e começam a questionar a sua vida, começam a questionar os seus projetos, começam a questionar os seus planos e fica aí só perguntando e indagando. É o próprio, muitas vezes, não estou dizendo que são todos, mas muitas vezes o diabo usa dessa artimanha, tal como usou com Eva. Ele usa pessoas para saber o que Deus tem colocado dentro do seu coração. Meu irmão, minha irmã, evita contar a sua vida, evita contar os seus planos, evita contar os seus projetos, evita. Ao menos que Deus toque no seu coração e você sabe que é uma pessoa de confiança, é o seu marido, é a sua esposa. Você sabe quem são as pessoas de confiança de Deus que estão à sua volta. Evita abrir a sua boca. Evita abrir o seu coração para a serpente. Evita. Guarda no seu coração. Não sai expondo para todo mundo aquilo que Deus tem revelado a você. Aquilo que Deus tem colocado dentro do seu coração. Cuidado com a inveja. Cuidado. Muito cuidado com a inveja. E aqui no versículo 4, a serpente responde a Eva e diz assim: Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis. Primeiro, a serpente veio indagar a Eva para saber o que estava dentro do coração dela, o que Deus tinha revelado para ela. Depois que ela soube o que era, o que aconteceu? A serpente veio e disse para ela: Certamente não morrereis. Essa é a segunda estratégia do diabo. O diabo começa a colocar a dúvida dentro do coração de Eva. E começa a dizer coisas ao contrário daquilo que Deus tinha revelado no coração dela. E começa a falar coisas ao contrário daquilo que Deus já tinha colocado dentro do coração dela através da palavra de Deus. Olha como é que o diabo é estratégico. Olha como o diabo ele é estratégico. Olha como o diabo age. E ali a serpente, Satanás, começa a mentir para Eva. E começa a colocar no coração dela mentiras. Vamos para o versículo 4. Versículo 5. Diz assim: Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Olha o que o diabo faz. Aí o diabo ele começa a agir na terceira estratégia. O que o diabo faz? O diabo tenta colocar, ele começa a colocar a cobiça no coração de Eva, mentindo para ela, levando Eva a cobiçar o pecado. Ele começa a colocar a cobiça dos olhos. Eva, você não vai morrer. Aquilo que Deus te falou não é bem assim. Ele está mentindo para você. Olha como é que o diabo é estratégico. Ele começa a dizer que aquilo que ele está falando, que o diabo está falando, é verdade. E o que Deus tinha falado para ela é mentira. E olha o que ele diz para ela: Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Olha a estratégia do diabo. Começa a deturpar a palavra de Deus. O que Eva faz? No versículo 6 diz: E vendo a mulher que aquela árvore era boa, ela começou a ver. A cobiça começou pelos olhos. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável, versículo 6, agradável aos olhos. Meus irmãos, Eva tira os olhos da palavra de Deus e começa a desejar ardentemente dentro do seu coração o fruto do pecado. Eva era para manter os seus olhos fixos naquilo que Deus tinha revelado a ela. Eva era para manter os olhos fixos naquilo que Deus tinha prometido a ela, naquilo que Deus tinha falado no seu coração através da palavra de Deus. Mas não.
O que Eva faz? Ela tira os olhos da palavra de Deus e começa a começar o pecado. E começa a começar o fruto desejável. O diabo usa pessoas para chegar até você, começam a te indagar, você não guarda o seu coração, começa a revelar os seus planos, as suas metas, os seus sonhos, aquilo que Deus tem falado com você. Aquela pessoa tomada pelos ardis de Satanás, pelo desejo desenfreado da inveja, começa a tentar distorcer tudo aquilo que Deus tem falado ao seu coração. E começa a levar você olhar para algo diferente, para coisas diferentes, para metas diferentes, para sonhos diferentes. Começa a deturpar tudo aquilo que Deus tinha falado ao seu coração. E não só isso, ela começa a mostrar que o fruto dela, que a dica que ela está te dando, é melhor, vai ser mais aprazível, que o fruto vai ser melhor, vai ser mais gostoso, é mais bonito, vai te dar mais dinheiro, vai te dar um lucro maior. Que não é bem assim. A visão que Deus te deu não é tão perfeita assim. Agora, a que eu estou te dando é perfeita. Cuidado. O diabo é estratégico. O diabo é astuto. E o que Eva faz? E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Meus irmãos, o nosso espírito está sempre pronto a recusar as ofertas do diabo. O nosso espírito está sempre pronto a dizer não ao pecado, ao fruto do pecado. Mas a nossa carne, ela é fraca. Por isso que o nosso espírito, ele deve prevalecer sobre as vontades da nossa carne. Não tire os olhos da palavra de Deus. Não tire os olhos da promessa de Deus. Não tire os olhos daquilo que Deus tem falado ao seu coração. Não tire. Siga um caminho alto. Siga um caminho santo, aonde o imundo não passa. Guarda o teu coração. Guarda aquilo que Deus tem falado contigo. Não sai contando para todo mundo. Guarda o seu coração. E qual foi a consequência? Eva tira os olhos da palavra de Deus e começa a desejar ardentemente dentro do seu coração o fruto do pecado. E qual foi a consequência? A consequência está aqui, versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Qual foi a consequência? Ficaram nus. Nus espiritualmente. Mortas espiritualmente. Quantas pessoas hoje, pelo mundo afora, deixaram se cobiçar pelo pecado? Deixaram que o desejo da luxúria, da avareza, da riqueza, do desejo desenfreado carnal tomassem conta dos seus corações e dos seus pensamentos. E hoje estão sem uma cobertura pastoral, estão sem a cobertura da igreja, estão desviados, distante do Senhor, distante do Evangelho de Cristo Jesus. Meu irmão, se hoje você está sendo fortemente tentado, não olhe para a tentação, não olhe para o pecado, não olhe para o fruto do pecado. De repente hoje você pode dizer: irmão Roger, eu estou totalmente tomado pela tentação, eu já estou quase caindo, eu já estou quase tropeçando, mas você ainda não tropeçou. Você ainda não tropeçou. Essa palavra chegou a tempo para te livrar. Essa palavra chegou a tempo para falar no fundo do teu coração. Tira o olho do pecado. Fuja correndo do pecado. Dobra o teu joelho. Ora a Deus. Confessa a Ele que você está quase caindo.
Eu estou falando para você que ainda não caiu no pecado. Eu estou falando para você que ainda não caiu, que está sendo muito tentado, mas ainda não caiu na tentação. Dobre o teu joelho, peça ajuda ao Senhor, clama por Deus, leia a palavra, ore, jejue, busque a Deus de todo o teu coração. Tira os olhos desse pecado e começa a olhar para a palavra de Deus. Começa a meditar naquilo que Deus já tem falado contigo. Começa a meditar nos sonhos que Deus já tem colocado no seu coração. Começa a meditar nas promessas que Deus já tem colocado no seu coração. E fuja correndo do pecado. Em nome de Jesus, repreende, amarra, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E não deixe que isso venha inundar os teus olhos e o teu coração. Fuja enquanto é tempo. Eu creio que essa palavra está chegando em boa hora. Ela está te dando o escape no momento certo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Guarda o teu coração. Aqui, para terminar, para não estender muito. Aqui em Romanos, capítulo 6, versículo 23, diz assim: porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Ou seja, meu irmão, minha irmã, se você deixar que essa tentação entre no seu coração e você coma do fruto dessa tentação, vai gerar o pecado. E o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, meu irmão? Guarde essa palavra no seu coração. Não aceite essa tentação. Não caia nessa tentação. Amarra ela em nome de Jesus. Repreende ela em nome de Jesus. Fica firme. A palavra de Deus diz que Deus não vai permitir uma tentação acima daquela que nós possamos suportar. Você pode suportar essa tentação. Deus vai te dar o escape. Deus vai te dar o escape em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor Jesus Cristo te fortifique, te dê força, para você conseguir ultrapassar todas as barreiras que a serpente tem tentado te enganar. Em nome de Jesus. Essa palavra é para quem está sendo tentado, mas ainda não caiu na tentação. Eu vou fazer a parte 2 dessa mensagem, que vai ser para aqueles que já caíram na tentação, para aqueles que já comeram do fruto e hoje estão distantes da palavra de Deus, estão distantes do caminho do Senhor. Eu vou dizer para você, há uma saída, desde que haja um arrependimento do fundo do seu coração. Eu gostaria que você, que já caiu na tentação, que já caiu no pecado e está atolado, ouvisse a parte 2 dessa mensagem. Porque Deus tem uma palavra para o seu coração. Hoje, Deus quer transformar a sua vida, de você que já começou o pecado, que já caiu na tentação, está mergulhado hoje. E pensa que não tem mais saída, mas tem saída para você. Porque Jesus Cristo, ele foi naquela cruz do Calvário e derramou todo o seu sangue por você, em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria que você fechasse os seus olhos, porque eu quero fazer uma oração por você que está sendo tentado, mas que ainda não caiu em tentação. Amém? Feche os seus olhos. Santo Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Pai, eu clamo pelo Teu nome agora nesse momento, Senhor. Pai, nesse momento, meu Pai, eu oro, meu Pai, por todos aqueles que estão me ouvindo, meu Pai, que estão me vendo, que estão ouvindo essa mensagem, que estão vendo essa mensagem e estão sendo fortemente tentados pela serpente, meu Pai. E nesse momento, nessa hora também, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Pai, envie os Teus anjos, Senhor. Meu Deus, vá ao alcance, meu Pai, desses irmãos, dessas irmãs que estão sendo fortemente tentados, Senhor. Dá um escape para cada um deles, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Meu Deus, meu Pai, eu uso o poder e a autoridade que há em Lucas capítulo 10, versículo 19. Para amarrar, para repreender esse demônio que está tentando esse meu irmão. Esse demônio que está tentando essa minha irmã. Eu digo, Satanás, larga ele agora. Larga a mente dele, larga os olhos dele, larga o coração dele, em nome de Cristo Jesus. Isso é uma ordem.
Larga agora. Em nome de Jesus, sai desse coração, sai dessa mente, sai desse corpo, sai de tudo o que pertence a essa pessoa, dessa casa e dessa família. Isso é uma ordem. Em nome de Jesus, sai para nunca mais voltar. Em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra que falou no profundo do coração deste homem, que falou no mais profundo do coração desta mulher. Eu creio, meu Pai, que neste dia há um escape da parte de Deus para essa pessoa, para essa vila. Meu Deus, muito obrigado por este momento, muito obrigado por essa palavra e muito obrigado, meu Deus, por todo o livramento. Em nome de Jesus é o que eu te peço e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo, meu Pai. Obrigado, meu irmão, minha irmã. Fica firme, em nome de Jesus. Guarda essa palavra no fundo do teu coração, que com certeza absoluta eu creio que eu vou receber no meu e-mail um testemunho dizendo que você conseguiu se libertar dessa tentação, que você conseguiu dar a volta por cima e que hoje você está mais do que abençoado em nome de Cristo Jesus. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus te abençoe, você e toda a sua família, em nome de Jesus. Amém.